como que foi o processo de estruturar uma empresa de TI em um período, né, naquele mercado de 2004 ali, 2003, que era... O mundo era outro, né? Sim. Em 2004 eu tinha 17 anos, né? 17 anos. Era outro mundo. Era um mundo sem rede social, era um mundo, acho que o Wi-Fi talvez fosse uma coisa muito precária ainda, né? Praticamente era difícil acesso, era muito caro, né? Smartphone era uma coisa que não tinha. Você tinha os telefones ali, que era SMS e ligação. Exato. Era um outro mundo. Sim. Dá até uma nostalgia de lembrar como era o mundo. Era, digamos que, tudo mais simples, né? Exato. Era tudo mais simples. Apesar de ser um pouco mais difícil, né? A comunicação era mais difícil. Sei lá, você queria falar com a sua mãe, já às vezes era mais... Agora você manda um WhatsApp, você liga no WhatsApp, você liga no coisa, você liga um monte de lugar, uma hora você acha, né? Sim. Não tinha, né? Como é que foi montar, né, uma empresa, né, atuar... desde a montagem até comercialmente falando, como é que você abordava as empresas? Olha, eu presto esse serviço, de sistema e tudo mais, para as empresas entenderem isso. Sim. Né? Complementando, por exemplo, hoje o marketing está crescendo. Às vezes eu chego nas empresas e eu tenho que explicar o porquê que existe o marketing, porquê que é importante. Então hoje eu sinto que eu estou vivendo uma época que você talvez viveu há 20 anos, né? Na verdade, o que acontece? Quando eu comecei... Como eu citei lá no começo, eu já conhecia alguns empresários que precisavam de sistema. E como eu já tinha bagagem nessa parte de desenvolvimento de sistemas, né? Pela primeira empresa que eu tive, depois por trabalhar 10 anos na parte de tecnologia dessa indústria têxtil. Então, isso, o começo foi mais fácil porque eu simplesmente prestava o serviço, o cliente gostava, né? Confiava na prestação de serviço, né? E ele me indicava para outros clientes. Né? Então, na época, na verdade, o marketing, eu não investi em marketing, né? Foram as próprias indicações. Boca a boca. Isso, exatamente. Então, eu fui crescendo conforme as indicações, né? E fui ampliando a empresa conforme os clientes foram se achegando. Mas a questão de uns 8, 10 anos atrás... eu percebi a falta que o marketing fez desde o começo para a minha empresa, né? Eu poderia ter crescido num ritmo maior se eu investisse em marketing, né? E então, isso já corrigi, né? Lá de 8 anos para cá. Tanto que hoje a gente até atua. Com tráfego pago junto com o departamento de marketing das empresas, né? Sim. A gente atua com a parte técnica de tráfego pago, né? Mas então, assim, o crescimento foi mais a nível de indicação, né? E qual que é o segredo, né, para você crescer, né? Primeiro, você se manter atualizado, porque como você falou, lá no começo, ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto que a gente está hoje. Eu visualizava que o ritmo de crescimento era enorme, né? Naquela época, um computador que você comprava hoje, daqui 3 anos, era lixo mesmo, né? Porque ele já estava totalmente superado. Esse ritmo diminuiu nos últimos 5, 6 anos, né? Até porque não houve tecnologia suficiente para ele continuar andando naquele mesmo ritmo. E também veio os smartphones também. Isso, exatamente. Mudou um pouquinho a consciência de compra. Exatamente, né? Tanto que hoje, inclusive, um outro setor que a gente está atuando também, né, é recente, mas a gente está atuando com uma questão de visão mesmo, né, sobre perspectiva de mercado, no desenvolvimento de aplicativos para celular. Né? Então, a gente está com 2 projetos grandes aí, um na área de agrícola, de commodities, né? Aplicativos para atender produtor, a indústria têxtil, no caso a gente está falando de algodão, que é o nosso projeto piloto, né? Mas depois a gente quer expandir isso para grãos, para outras commodities também. Legal. E também os corretores, né? Que estão sempre envolvidos aí no processo, né? De compra e venda, no caso inicialmente de algodão, como eu falei. Então, aplicativos para celular é algo que é inevitável. Isso aí é um mercado muito carente, as empresas, né, têm carência desse tipo de aplicativo, né? Então, a gente está entrando nesse mercado, já estamos com esses 2 projetos pilotos. Então, assim,
a gente tem que estar sempre de olho, né? Eu sempre gostei de tecnologia, sempre, desde o começo, estudava muito, aprendia muito, até hoje, né? Como eu brinquei, já aprendo todo dia, eu aprendo alguma coisa, né? Então, eu entendo que para essa área de tecnologia, quem quer ter a sua própria empresa, né? Iniciar a sua própria empresa, primeiro de tudo, tem que gostar de tecnologia, né? Obviamente. Tem que se dedicar, né? Eu sou daquele partido que muitos empresários, né? Aquela frase que muitos empresários dizem, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. É verdade. Então eu sempre trabalhei muito, né? Porque, cara, se você não se dedica, né? Para a sua empresa, quem vai se dedicar, né? Então, ninguém vai fazer para você, né? Exatamente. E outro fator que ajudou muito no crescimento da empresa, né, na evolução da empresa, desde lá do começo, é a contratação de pessoal. Eu sempre tive uma regra para contratar pessoal, que é o seguinte: eu contrato caráter e a parte técnica eu treino se precisar do zero, entendeu? Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe, são 12 pessoas que estão trabalhando com a gente nas 2 unidades, muito boa, uma equipe muito boa, né? A maioria do pessoal aprendeu tudo que aprendeu ali dentro, né? Da RC Consult, um ensinando o outro, né? Então, isso também faz a diferença, né? Porque ninguém consegue nada sozinho, né? Então, você tem que ter pessoas ali te apoiando, te ajudando, né? E muitas vezes fazendo até melhor que você, né? Porque as pessoas têm ideias, você passa demanda, as pessoas têm ideias, têm às vezes um jeito diferente de fazer que é mais produtivo, que é mais eficiente, né? E leva um resultado melhor para o cliente, né? Que é o nosso foco.